Olá a todos, muito boa tarde. Quem fala aqui é Marcos Boldrini, do canal do Observador do Tempo. É um sábado, dia 12 de agosto, em Porto Alegre. Ar frio atuando, um dia fresquinho, tempo bom. Tô aqui junto do Shopping Iguatemi, numa dos lados do shopping. Aqui temos, né, os condomínios do bairro Jardim Europa, uns prédios em obras aqui. Aqui é a vista para o lado leste. Tô vendo aqui umas nuvens baixas de cúmulos, mais ou menos os cúmulos fractos, né? Bem fragmentados, uns pés de jacarandá. Agora são 13h40 da tarde, temperatura no bairro Chácara das Pedras de 18 graus e 1/10, umidade em 52%. Um dia assim meteorologicamente interessante, que a temperatura máxima já passou, foi 18,5, o ar frio entrou no início da manhã e teve muita variação. Opa, olha o desespero, tem muita variação na umidade do ar. Estou aqui debaixo de uns pés de tipuanas. E essa vista que eu estava mostrando antes é vista para o lado sul. Vou atravessar um pouco a pista ali, pegar um pouco mais do céu azul, com algumas nuvens. Não tinha nuvens antes, tá? Agora que o sol, elas estão aparecendo um pouco. Mas um dia muito bonito, e um ventinho um pouco frio. Aqui uma vista um pouco mais ampla do lado sul, seu tempo bom mais para o oeste. O vento agora sopra de oeste. Vou tentar passar para cá, ó. Sopra de oeste, ali no bairro Auxiliadora soprando mais ou menos 10, 12 km por hora. Certo? O oeste está para cá, bem já está o prédio do estacionamento do Shopping Iguatemi, ali os tipuanos que eu falei, ó. E aqui os jacarandás. E sopra o vento oeste o tempo todo, deixa a sensação térmica um pouco baixa agora. Mas para quem está na sombra, eu passei no sol antes, até passei calor inclusive. Olha como é que está o céu aqui que eu falei, ó. E as nuvens seriam aqui de tipo cúmulos fractos, né? Que são nuvens cúmulos bem pequenas, como que vapores da água apenas. Indicativo de tempo bom. Vamos passear no meio do mato. Essa pista aqui ela é curiosa porque ela é um corredor de vento, né? E agora não pega nada porque o vento vem por trás do prédio do shopping aqui. Eu não sei se eu falei a temperatura máxima, foi até agora 18,5, bairro Chácara das Pedras isso, né? E há mais ou menos meia hora atrás fazia 17 graus e 4/10 no bairro Auxiliadora, então alto de um prédio, pegando bastante vento. E aqui na Vila Ipiranga, que fica adiante à direita, mas no outro lado do bairro, que é um bairro grande, fazia 19,2. Essa estação ela aquece um pouco nas máximas, mas é um dado até plausível. O sol está forte, dá para notar já agora 12 de agosto, o sol já fica mais forte. No final do mês a luz já é mais intensa, já é a luz um pouco mais estourada, mas ainda faz frio no final do mês. Aqui essa rua aqui dá lá no Parque Germânia. Lá em cima o Parque Germânia não aparece aqui, mas tem os prédios lá do fundo que estão em torno do parque. Aqui também é bairro Jardim Europa. Aqui um pé daqui é Araçá, o que temos aqui do lado é um ligusto totalmente detonado, já meio cheio de planta aérea, meio doente possivelmente, e pé também de Gerivá, um prédio comercial junto do Shopping Iguatemi. Jardim bonito, inclusive, bem cuidado. Do outro lado a trilha de sequência de tipuanas do shopping. Essas árvores de tipuanas têm há 40 anos aí, desde o shopping foi feito na verdade. A mínima no bairro Chácara das Pedras ficou em 13,2. Foi curioso, porque o ar frio começou a entrar umas 6h20 da manhã. Às 6h20 da manhã a umidade começou a entrar numa queda assim vertiginosa. Estava lá na casa dos 80%, por aí, mais até. Caiu para 50% ainda no meio da manhã. E aí começou a cair a temperatura. Tanto é que a mínima foi entre 8h30 e 8h40. Ó, aqui pega um pouco mais de vento porque tem turbulência no meio dos edifícios, ó. Eu não gosto de prédio com vidro, esse aqui até que eu acho bonito.
combina um pouco essa parede branca com o vidro, né? Mas tem uns que são tão horrorosos que eu vou te contar, né? Esse ainda é plausível. Mas quando eu estava falando, entrou o ar seco, a temperatura começou a cair e a umidade caiu ali para casa dos 50% na metade da manhã. Acontece que a umidade tombou ainda mais, chegou aos 33% no bairro Chácara das Pedras. Foi a umidade do dia, foi a umidade mais baixa do dia, e vai ficar essa como a menor umidade do dia. Foi um dos 3 ou 4 dias mais secos do ano. Lá em janeiro teve 2 dias que baixei dos 30% de umidade, chegou até os 26 no dia mais seco. Outro dia fez 28, isso em janeiro. Eu perdi dados de fevereiro e parte de março, então não posso dizer no total. Mas possivelmente foi um dos 3 ou 4 dias mais secos do ano até agora. E quando a umidade chegou aos 33%, que revista mais para o leste, vou mostrar aqui o Jardim Europa, né? Quando chegou a umidade aos 33%, fazia em torno de 15 graus. 14,5, 15 graus. O ponto de orvalho chegou a 1/10 positivo. Foi o ponto de orvalho mais baixo do ano até agora. Ponto de orvalho é a temperatura, o valor que a temperatura tem que chegar para que a umidade do ar chegue a 100%. Quanto mais alto, mais baixa a temperatura, menor a capacidade do ar de reter vapor da água e, portanto, aumenta a umidade relativa do ar. É o quanto tem de umidade em relação ao total que a umidade que a atmosfera pode conter. Então, com o ar muito seco, onde o orvalho fica muito baixo. A temperatura chegou a 0,1 grau o ponto de orvalho. Isso ali no final da manhã, perto do meio-dia, um pouco depois do meio-dia. Nova vista aqui do Jardim Europa. Aqui um pé pelado de plátano. E a porção oeste, onde vem o vento, mas agora não tem vento nenhum aqui. Combustível a R$1 milhão e vamos indo. Aqui os pés de jacarandá junto do Bourbon Country. Ela está falando aqui do ar seco, né? Esse ar seco ele é feito do ar frio entrando pelo oeste, do continente. E tem um ciclone extratropical em alto mar, mas longe da costa. E com o puxão desse ar frio do continente, entrou é uma língua de ar seco, na verdade, né? Que entrou por aqui e fez a umidade despencar aos 33%. No bairro Auxiliadora, aqui é Vista Norte, né? No bairro Auxiliadora, a umidade chegou a 36%, quando o orvalho também chegou a 0, alguma coisa. E em Campo Bom, estação do INMET, a umidade chegou aos 22%. O ponto de orvalho em Porto Alegre, no INMET, chegou a 1,6 grau negativo. Não é muito comum a cidade aqui baixar até o ponto de orvalho negativo. Hoje aconteceu isso. Em Campo Bom chegou a -2, alguma coisa, -3. Agora eu não lembro o ponto de orvalho. Ar extremamente seco no fim da manhã e início da tarde de hoje. Aqui a vista, aqui ainda é bairro Jardim Europa, lá atrás é o bairro Vila Ipiranga que eu havia citado antes. Tem aquele prédio e os condomínios no fundo também. Olha como é que está o céu, ó, bem azul. Aí depois que essa língua de ar seco passou, a temperatura, a umidade disparou e chegou a 50%. A umidade subiu 20%, assim, sei lá, eu não vi o tempo, mas em 30 minutos, por aí. Um pouco mais. E aí a máxima chegou a 18,5. Então a máxima foi com 50% de umidade, 51% de umidade mais ou menos. Sendo que de madrugada a máxima ali bem pertinho da meia-noite, pouco depois, foi de 17,8. Mas aí alcançamos o dado já agora de tarde. E a máxima ficou nesta tarde aqui. E assim vamos seguindo esses dias de tempo bom, frio, amanhã a máxima de 14 ou 15 graus. Mínima de 7, segunda-feira teremos novamente mínima de 6, 7 graus. E na semana que vem vai voltar o calor, nós vamos ter na quinta-feira aí talvez 30 graus de temperatura.
Então é isso, se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo. Se inscreva no canal do Observador do Tempo, acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos e nos vemos na próxima. Tchau!